Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre o seu povo santo, sobre a sua amada igreja. Que honra, irmãos. Que privilégio é fazer parte do povo de Deus e ver o seu povo reunido em sua sobrenaturalidade, sendo conduzido por seu Espírito. Não há preço. Que Deus seja louvado pela amada Igreja Batista de Parquelândia. O Senhor continue conduzindo os pastores, diáconos, todo o povo amado, para que cada vez mais o Evangelho, a partir dessa realidade local, possa avançar para a glória do nosso Deus. Louvamos a Deus por sua providência e por sua redenção. E nesse momento daremos sequência à nossa exposição no livro de Ruth. Convido os irmãos para abrirem comigo a palavra de Deus. Essa feita nós veremos capítulo de número 4. Nós faremos a leitura do verso de número 1 ao verso 4, e na sequência, no verso de número 18 ao verso de número 22. Diz assim a palavra do nosso Deus. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. E eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. E ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para a venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra, na presença desses que estão assentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo, para que eu saiba. Pois outro não há, senão tu que a resgate, e eu, depois de ti. Respondeu ele: eu resgatarei. Verso de número 18 ao 22. São estas as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou Arão. Arão a Aminadab. Aminadab gerou a Nasson. Nasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. Oremos, meus irmãos. Rei da glória, nós te louvamos e te bendizemos. Pedimos a ti, Senhor, venha sobre nós essa noite. Dependemos de ti, da tua graça, do teu poder, do teu favor sobre nossas vidas. Sem ti, ó Pai, nada podemos fazer. Dá-nos luz, Senhor Deus, graça, poder. Precisamos de ti. Precisamos ouvir a tua voz. Fala ao coração do teu povo. Fala a todos nós, Senhor. Estamos aqui para isso. Que mais uma vez o Senhor venha sobre nós. E que a tua voz, aos nossos corações, transforme-nos, ó Deus bendito, a imagem do teu santo Filho. Que o Senhor nos ajude. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós temos caminhado o livro de Ruth desde ontem à noite, quando iniciamos nossa conferência. E nós vimos, irmãos, a partir do capítulo 1, veja comigo, que no capítulo 1 o Senhor nos mostra a providência na dor e no retorno. Nós vemos a decisão de um homem de sair de Belém, a terra do pacto, da presença de Deus, do povo de Deus, mediante o contexto de disciplina, se dirigir a Moabe, a um povo inimigo. E ao chegar nesse contexto, irmãos, nessa cidade, nós percebemos que as coisas parecem que não vão dando certo. Elimeleque parece ter tomado uma decisão, ter feito um plano, mas, ao que tudo indica, nada vai de acordo com o plano de Elimeleque. Porque, na verdade, Elimeleque ele vem a falecer, também os seus 2 filhos, a sua esposa fica em uma situação difícil, assim como suas noras. Mas o que nós enfatizamos, meus irmãos, e o que nós vemos na nossa vida,
É a graça de Deus. É Deus, por sua graça e misericórdia, no encalço dos seus eleitos. Como diz, de fato, o salmista, que anda pelo vale da sombra da morte, mas no final ele sabe que bondade e misericórdia o perseguem todos os dias da sua vida. E enquanto ali em Moabe, o Senhor já preparava o caminho. Ainda na dor, no luto, no sofrimento, sem perspectiva alguma, a graça de Deus conduzia corações e conduzia Noemi de volta ao lugar da presença de Deus, ao lugar onde havia pão. Nós vemos que Deus começa a obra de redenção na vida de Noemi, na vida de Ruth, através da dor, das perdas, mas do retorno ao lugar da aliança. No capítulo 2, nós pontuamos essa manhã, assim como no capítulo 3, nós vimos no capítulo 2 a provisão de Deus no trabalho e no encontro com o Redentor. Nós vimos, irmãos, que o Senhor dá significado à vida. Nós não confiamos em sua providência e estamos parados, estagnados, não. Nós caminhamos. E nessa jornada o Senhor vai trabalhando, vai cuidando. Através dos nossos erros, dos acertos, o Senhor vai nos moldando e conduzindo de forma que essa providência que é misteriosa e essa mão que é invisível conduz todas as coisas, a despeito de toda decisão e de todo cenário, a exatamente acontecer de forma como o seu decreto estabeleceu. Esse é o espanto de Paulo, irmãos. E esse deve ser o nosso espanto, de um Deus todo-poderoso, glorioso, Criador dos céus e da terra, que rege as nossas vidas, irmãos. A graça de Deus está sobre a vida do seu povo. E no capítulo 2 nós vemos a fome, tanto do corpo como da alma, ela é saciada. O Senhor traz de volta, traz Noemi e traz então Ruth. Não somente isso, no capítulo 2 nós vemos que Ruth, ela encontra de fato o seu resgatador, o seu redentor, o que faz com que Noemi saia de amargurada, de um contexto de tristeza profunda, para bendizer a Deus pelo seu amor incondicional, pelo seu amor recede. Então nós vemos no capítulo 3 que Noemi, que amargurada estava, e de poucas palavras, agora ela tem um plano. Diante da providência de Deus, ela rola um plano e faz com que Ruth caminhe nesse plano. E vai então em direção a Boaz na eira. E lá ela o encontra. E ele promete de fato que a resgataria, se aquele que tinha antes a prerrogativa de fazê-lo não o fizesse. Então nós chegamos no capítulo de número 4, irmãos. O capítulo 4 de Ruth começa com Boaz à porta da cidade. Veja comigo, o texto vai dizer que Boaz subiu à porta da cidade. E a porta da cidade era o lugar onde as relações comerciais e as decisões judiciais aconteciam naquela época. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para um termo, mais uma vez, que trata sobre aqui a ironia, que mostra a providência, que aponta para a providência e a condução de Deus na vida da sua serva. Veja, Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Então o texto diz, eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então disse, ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. E ele se virou e se sentou. O eis que aqui, meus irmãos, essa locução adverbial significa algo que aconteceu de forma inesperada, subitamente. Nós vemos isso, por exemplo, veja comigo o capítulo 2, nós consideramos isso essa manhã, no verso de número 3, quando Ruth decide sair para os campos, não sabe qual campo ela iria, mas ela decide sair para respigar. Olha só o que o texto nos diz. Ela se foi e chegou ao campo e apanhava após os segadores. O texto vai dizer, por casualidade. Mostra o Senhor conduzindo, governando, guiando. Ela entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. E veja o verso número 4, o mesmo termo, eis que Boaz veio a Belém. O momento em que Ruth adentra ao campo é o momento em que Boaz também está chegando. Certamente várias propriedades, ele chega exatamente naquele momento, naquela propriedade onde Ruth estava. Essa expressão, irmãos, de surpresa, aponta para a ação da providência de Deus, aponta para o governo de Deus. Boaz está sentado à porta da cidade e eis que, por casualidade, pela providência que guia a história,
O homem do qual Boaz havia falado vai passando exatamente na porta da cidade, no local onde as relações são estabelecidas. Mais uma vez, o Senhor conduzindo todas as coisas para conduzir a sua serva à redenção. Veja comigo, irmãos, que Boaz o chama. O texto vai dizer que ambos se sentam e Boaz trata de dar um caráter oficial àquela conversa. E o que ele vai fazer? Ele chama 10 anciãos que estão à porta para serem testemunhas do acordo que ele vai fazer com aquele homem. E há um detalhe importante e significativo aqui. O autor, os irmãos podem ver, dependendo da sua versão, ele não vai em nenhum momento fazer menção ao nome desse homem. Pelo contrário, fica claro que a intenção é mantê-lo no anonimato. Ele diz, ó fulano. E nós vamos entender o porquê. Ele abre mão de resgatar. Ele abre mão da sua responsabilidade. E nesse contexto, aquele que abria mão do resgate, de suscitar a descendência do seu irmão, ele tinha o seu nome, de fato, mantido no anonimato, não era lhe dado a honra devida. Do verso 3 ao verso 4, veja comigo, meus irmãos. A palavra do Senhor diz o seguinte, disse ao segador, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para a venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, compra na presença destes que estão sentados aqui. E na de meu povo, se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo para que eu saiba. Pois outro não há, senão tu, que a resgate. E eu depois de ti. Respondeu ele, eu resgatarei. Vale a pena notar, irmãos, que em um primeiro momento, aqui nós estamos diante de um Boaz. Um homem cujas características se assemelham à de Boaz. Boaz é o perfil de um homem ideal, de um homem honrado, digno, de um servo de Deus. Aquele que traz consigo as características, nós vimos hoje pela manhã, do próprio Cristo. Ele aponta para Cristo. E parece que aqui nós encontramos um homem semelhante a Boaz. Ele quer assumir a responsabilidade. Ele quer fazer o resgate. É um homem íntegro, um homem seguro, mas nós vamos ver que só parece. O comentarista, o Ian Duggett, ele diz o seguinte, não sabemos o porquê, mas em sua primeira proposta, Boaz não mencionou Ruth na negociação. E sem Ruth, o negócio a ser feito era extremamente vantajoso para esse que disse, eu o farei. Lembremos, irmãos, que Noemi não tinha marido nem filhos. Sendo assim, por não ter nenhuma descendência masculina, ela não poderia receber as terras da família de volta, ficando a terra, por sua vez, no ano do jubileu, com aquele que houvesse comprado por último. Então, Boaz faz essa proposta para ele. O texto não vai dizer, mas quem sabe talvez até, avaliando a condição do coração, a intenção, ele não põe Ruth. Porque se ele compra o campo, quando chegasse o 50º ano, no ano do jubileu, como a família de Noemi não tinha um representante oficial diante da lei, as terras fariam parte de suas terras agora, não da de Noemi. Por isso, irmãos, a resposta é tão rápida, tão pronta e tão imediata. Então, Boaz, na sequência, ele faz o acréscimo da proposta. Veja o verso de número 5, olha só o que o texto sagrado nos diz. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do seu esposo falecido sobre a herança dele. Então, veja só como agora a narrativa vai se encaminhar. Aqui parece que a integridade ela desaparece, irmãos. O negócio que parecia ser vantajoso, ele perde o seu valor. Uma vez que Ruth era uma jovem viúva e poderia ter filhos, segundo a lei, o primeiro filho que ela tivesse seria o representante legal de Malom, obtendo direito à preservação da herança e dando sequência ao nome da família, o que faria com que as terras permanecessem na família de Noemi. O verso 6 vai dizer, então disse o resgatador, para mim
não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. E aqui então nós vemos, irmãos, que as palavras do fulano, como diz o texto, elas são reveladoras. Ele tenta se justificar quando diz, eu não poderei resgatar. Quando, na verdade, o que ele deveria ter dito é, eu não quero resgatar, porque eu não quero perder parte da minha herança. Eu não quero me dar de forma sacrificial. Eu não quero perder parte dos meus bens para que a herança de outro seja resgatado. O fulano não faz assim. Neste momento na narrativa, nós temos dois homens, onde um é o representante do modelo bíblico de sacerdote que nós devemos seguir. Um homem que faz o que é preciso. Um homem honrado e comprometido com a verdade de Deus. Isso é Boaz. Por outro lado, nós temos um homem que traz aparência de honra, quando, na verdade, na hora de comprometer-se, revela o seu coração, que mostra que ele está mais comprometido apenas consigo mesmo do que com aquilo que ele poderia obter, lucrar. Na verdade, ele quer manifestar aqui lucro, ele quer obter lucro, ele quer alimentar a sua avareza. Logo de início, irmãos, nós temos uma pequena aplicação. Assim como esse parente resgatador, nós também podemos cair nesse erro de justificar os nossos pecados dizendo, não posso largar, ou em caso de omissão, não posso fazer. Quando, na verdade, o que nós estamos dizendo de fato é, eu não quero largar, eu não quero fazer. Mas esse, irmãos, diante deste homem que representa a Cristo, Senhor, que se dá de forma sacrificial, esse é um chamado da graça, ao arrependimento, ao abandono do pecado, ao amor à palavra de Deus, a cumprir os seus mandamentos, a viver com integridade, com honra diante do Senhor. Provérbios capítulo 28, os irmãos conhecem esse texto, verso número 13, diz, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Embora esse homem pareça inicialmente com Boaz, ele na verdade é o contraste absoluto do próprio Boaz. Boaz trabalha, irmãos, com as categorias de Cristo. Boaz trabalha com as categorias do amor sacrificial, enquanto o outro trabalha com as categorias do egoísmo. 1 Coríntios capítulo 3, nós vemos a descrição bela do que é o amor, e nós vemos isso vivido por Boaz aqui. 1 Coríntios capítulo 3, do verso 4 ao 7, diz, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Boaz, meus irmãos, ele está disposto a usar o que ele tem para que Noemi seja enriquecida. Já o outro homem pensa como ele pode ficar mais rico através de Noemi. Na sequência, veja comigo o verso número 7. O texto vai nos dizer, este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. E assim se confirmava o negócio. Este era uma forma um tanto quanto inusitada de se fazer negócio naquela época, irmãos. Mas tinha uma razão pela qual era feito daquela forma. E é muito provável que esse tipo de negócio está relacionado à promessa feita pelo Senhor ao seu povo. Tanto em Deuteronômio 11, verso 24, como em Josué 1, verso 3, que diz, todo lugar que puseres a planta dos teus pés será vosso. Isso significa que quando alguém passava a sandália para o outro, baseado na promessa, ele estava como que transferindo os direitos de determinada terra.
ou nesse caso de remir, de ser o Redentor. É como se ele dissesse, ou estivesse dizendo, até hoje fui eu quem pisou aquela terra, mas de hoje em diante ela será sua, e você pisará. E perceba, irmãos, o fulano ficou no anonimato, aquele que buscava para si apenas, retirar do outro, apenas a avareza, a ganância, não o amor sacrificial, ele é esquecido. Os comentaristas sempre destacam isso. Até o verso 8 ele é mencionado, a partir do verso 8 ele é completamente esquecido. Então, para deixar tudo resolvido, Boaz ele se dirige aos anciãos. Verso 9 e 10 ele diz, ele prossegue com um plano de redenção. Então, Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Rute a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos, e da porta da sua cidade. Disto hoje sois testemunhas. Enquanto o resgatador por direito queria ganhar a sua vida, ele acabou perdendo tudo que ele tinha, o que queria ganhar. Ele permaneceu no anonimato e foi lançado no esquecimento do Santo Livro. Já Boaz, irmãos, nós vemos Boaz disposto a perder a sua própria vida e acabou por recebê-la. Ele teve o seu nome perpetuado ao participar da mais nobre genealogia que foi escrita, a genealogia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boaz faz parte dessa genealogia e aponta para o próprio Cristo. No verso de número 11, o texto continua nos dizendo, todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como Raquel e como Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, há-te valorosamente em Efratá, e faze-te nome afamado em Belém. Quem era Raquel, irmãos? Quem era Lia? Esposas de Jacó, duas matriarcas. E qual foi o papel dessas mulheres na história do povo de Israel? Elas deram à luz aos homens de quem descendiam as 12 tribos de Israel. Então, quando os anciãos usam esta comparação, eles estão dizendo que Rute a Moabita ocupa um lugar tão importante na vida da nação quanto ocupou Raquel e Lia. No verso 12, o texto nos diz, seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Essa é uma menção curiosa, irmãos, porque trata de um acontecimento sombrio e que envolve muitos pecados. Como entender essa menção? O objetivo é ressaltar, através de um contraste, que a nobreza de Boaz com a nobreza da sua descendência. Quem era Tamar? Tamar era uma cananeia, que foi viúva de o primeiro filho de Judá. Morreu, Tamar ficou viúva, então os irmãos de que deveriam cumprir a lei do levirato, citar descendência, não o fizeram. Mas eles se recusaram a fazer isso. E além de se recusar, o texto é visto como uma espécie de abuso. Tamar é abusada por Onã, o que causou a morte dele. O Senhor viu aquilo e disciplinou com, de fato, a morte. Após toda essa situação, irmãos, Tamar enganou seu sogro, se passando por uma prostituta, e engravidou dele. Tamar deu à luz a um filho chamado Pérez, de quem Boaz era descendente. E a trazer à tona todos esses fatos, os anciãos estavam contrastando a nobreza de Boaz em assumir o levirato para com Rute, com a falta de nobreza dos seus antepassados, que rejeitaram cumprir o levirato naquela ocasião. Isso nos mostra, irmãos, também que os caminhos tortuosos, por exemplo, de
Onã e Tamar foram abraçados pela misericórdia e pela graça de Deus, quando usados pela bendita providência para trazer ao mundo Davi. Situação difícil, que envolveu o pecado, situação complicada, terrível aos olhos do Senhor, mas perceba ainda assim, Pérez nasce, e na descendência de Pérez vem Davi. Isso na perspectiva do livro, porque o livro vai mostrar a descendência que inicia em Pérez e que chega a Davi. Verso número 13, o autor sagrado vai nos dizer: assim tomou Boaz a Rute, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor concedeu que concebesse, e teve um filho. Alguns comentaristas vão observem o texto, irmãos, porque alguns comentaristas vão afirmar que, com esse trecho que o Senhor diz que Deus permitiu que ela ficasse grávida e tivesse um filho, somado à comparação com Raquel, e com a informação que Ruth não tinha filhos com Malom, embora tivesse ficado casada por muito tempo com ele, tem levado alguns estudiosos a supor que Ruth fosse estéril. E nós temos desdobramentos, então, dessa conclusão. Se de fato isso for verdade, nós devemos ter um olhar para a atitude de Boaz com outros olhos, devido à sua grandeza. Para que mesmo Boaz se casa com Ruth, para suscitar um filho, e para que a descendência dos seus irmãos fosse preservada. Se de fato isso se confirma, irmãos, o ato de Boaz aqui é um grande ato de fé. E o autor sagrado, assim como o escritor do livro de Ruth, está nos colocando de frente com uma situação cheia de precedentes na história bíblica. Um homem velho e uma mulher que tem o ventre aberto por Deus. E para quê? Para deixar claro que a criança desejada chegaria como dádiva, como redenção dada por Deus ao seu povo. E chega até nós hoje, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Boaz, irmãos, então casa com Ruth, tem um filho. Então aquelas mulheres, as mesmas, que observam Noemi chegar e dizem, cochichando, essa é Noemi. Elas ouvem e louvam a Deus e também expressam seus desejos para com a criança que acabara de nascer. Versos número 14 e 15, o texto vai nos dizer: então as mulheres deixaram a Noemi, disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em todo Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. O verso número 17 também nos diz: as vizinhas lhe deram nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Aqui na fala das mulheres fica muito claro a dimensão particular e a dimensão coletiva da providência de Deus. Perceba, irmãos, as mulheres chamam a criança de Redentor. Nós podemos fazer o questionamento, mas o Redentor não seria Boaz? Até agora estávamos tratando Boaz como Redentor. Mas agora as mulheres chamam a criança de Redentor, declarando que, particularmente, essa criança seria o Redentor de Noemi. Por que isso? Porque é sabido que Boaz, já um senhor de idade avançada, e também o texto nos diz que, vem nos dizer que aquela criança deveria redimir Noemi já em sua idade mais avançada. Aqui está a evidência, irmãos, da prova da dependência ou da providência de Deus em relação a Noemi, em sua providência particular. Porque o que o texto deixa claro é, Boaz já está em uma idade avançada. Certamente ele vai partir,
E quando partir, ela vai ficar desamparada novamente? Não. O Senhor deixou um redentor. Ela iria avançar em idade, mas a criança também cresceria para ser o representante legal da sua família. O Senhor em nenhum momento desampara a Noemi, desampara o seu povo. Vejamos que as mulheres continuam a declarar sobre a abrangência do alcance do menino. Mas vejamos antes, irmãos, o que os anciãos falam a respeito de Boaz na porta da cidade. Capítulo 4, verso 11, a parte C, o texto nos diz o seguinte: E tu, Boaz, ate valorosamente em Efratá, e faze-te nome afamado em Belém. Agora vejamos o que é dito sobre a criança. Capítulo 4, verso 14, vai dizer: Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador. E perceba, seja ele afamado em Israel, o nome deste. Boaz, irmãos, fica famoso em Belém e Efratá. Já Obed fica famoso no contexto do povo de Deus. Em todo Israel, de forma mais ampla, Deus estava fazendo algo maior. E nós vemos isso ficar cada vez mais claro. Capítulo 4, verso 17, vai dizer o seguinte: As vizinhas lhe deram nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Irmãos, em que época essa história está acontecendo? Ruth, capítulo 1, versículo 1. Nos dias em que julgavam os juízes. E qual era o grande problema do livro dos juízes? Não havia rei em Israel. O que a narrativa aponta, irmãos, que Obed seria o bisavô do mais importante rei de Israel. A providência conduzindo todas as coisas, caminhando com seu povo, da amargura à providência à nação, de uma fuga irrefletida à providência a todo o seu povo. Essa é uma informação privilegiada, a qual nós, leitores, temos acesso no livro de Ruth. Ruth, irmãos, provavelmente não soube disso. Boaz também não soube. Os anciãos não souberam. Nem mesmo Noemi e as mulheres que abençoaram a criança. Nós temos o grande privilégio de saber e de podermos extrair lições preciosas daqui. E uma delas é: nós jamais, irmãos, saberemos durante a nossa vida tudo o que Deus está a fazer em nossa própria vida. Nós jamais saberemos e nunca conseguiremos ter a dimensão do que o Senhor está a realizar em toda a nossa existência. Isso é importante. Às vezes, por não sabermos o que o Senhor está a realizar na nossa vida, nós somos tentados a imaginar que Ele não está fazendo nada. Mas a verdade é que o Senhor sempre está realizando os seus bons propósitos na vida de cada um dos seus eleitos. Se você é um eleito de Deus, o Senhor está trabalhando através de você e em você. E Ele pode usar a sua vida para realizar coisas que você nunca imaginou, ou já está realizando e também você não sabe, porque tudo é para o louvor da sua glória e para que o seu bom propósito seja estabelecido. Deus está agindo, irmãos, no silêncio, no invisível. A mão da providência está nos conduzindo, nos levando ao seu bom propósito. Talvez você não saiba hoje, mas há um Deus sábio guiando a sua história. Há um Deus sábio guiando cada passo da sua vida. Meu irmão, veja, olhe para a vida de Noemi, olhe para a vida de Ruth, e veja como o Senhor traça esse traço belíssimo, de redenção, de graça e de amor, mesmo que elas não saibam o que Ele estava a fazer no futuro através do seu descendente. Deus é um Deus sábio, irmãos.
Verso de número, Coríntios, capítulo de número 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso 7 diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Esse é um chamado do Senhor para nós. O Senhor nos guia por caminhos que colaboram para a nossa própria redenção. Colabora para a redenção dos outros ao nosso redor. Torna a nossa vida uma peça de encaixe perfeita na história do seu plano e dos seus desígnios. Ruth, irmãos, termina com uma genealogia. E não haveria um modo mais belo de terminar. Veja comigo do verso 18 ao verso número 22. O texto vai nos dizer: são estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou a Nasson. Nasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. Esta é a genealogia do rei Davi partindo de Pérez. E veja que curioso, meus irmãos. A história de Pérez entra na Bíblia de maneira casual. Veja só em Gênesis capítulo 37, Moisés introduz uma história, os irmãos recordam dessa história, a história de José, que é o personagem que vai dar conta até o final do capítulo número 37, capítulo 38, e retorna no capítulo número 39. No capítulo 38, Moisés registra uma história terrível envolvendo Judá e Tamar. E o capítulo termina com o nascimento de Pérez. E já no capítulo de número 39, Moisés retorna à história de José. E percebam, irmãos, esse é um capítulo colocado no meio de forma casual, parece não fazer sentido com a sequência da narrativa. Logo depois do seu nascimento, Pérez também desaparece, não é mais falado. Mas que sentido faz essa história bem no meio dessa narrativa? O que esse personagem aparentemente insignificante está fazendo ali? Então nós chegamos ao livro de Ruth, de Gênesis a Ruth. Nós vemos que Pérez foi ancestral do rei Davi. Nós descobrimos que o propósito daquela narrativa, o propósito daquele personagem é mostrar que a providência de Deus opera na história, através de pessoas reais, concretas, em benefício do povo de Israel ou do seu povo, dando a este um rei. Mas a pergunta é: isso é tudo? Claro que não, irmãos. A genealogia de Ruth vai até Davi. E era suficiente para o seu propósito original no livro de Ruth, mostrando como Deus age em favor do seu povo, de forma misericordiosa, por meio da providência, concedendo-lhes um rei. Por isso que em Juízes, capítulo 17, verso 6, vai dizer: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. E o Senhor nos mostra a sua providência no livro de Ruth, lhes dando um rei, segundo o seu coração, em um contexto de um povo rebelde e impenitente. Mas nós sabemos, por maior que tenha sido Davi, o seu reinado mencionado aqui, na verdade, aponta para um rei ainda maior. Davi, irmãos, também precisava de um redentor. E um redentor foi dado nesta mesma vila de Belém. Ele se chama Jesus Cristo, nosso Senhor. E como a Bíblia começa mostrando a história de Jesus. Veja comigo, Mateus capítulo 1, versos de número 1 a 6. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a
Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este de Rute gerou a Obed, e Obed de Jessé gerou Davi, e o rei Davi. Veja, irmãos, nós estamos lendo a mesma genealogia. A genealogia de Cristo tem início mostrando a mesma genealogia que nós lemos ali em Rute. Isso porque Mateus começa onde Rute termina, com duas diferenças. Mateus estende a história ao seu propósito final. A genealogia de Mateus não para em Davi. Ela prossegue e termina no verso de número 16. Veja só. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Não, meus irmãos, Pérez não entrou na história, na narrativa bíblica, por causa de Davi, como nenhum outro personagem. Pérez entrou na narrativa e na história por causa de Jesus. Por causa dele, também entram na história todos os outros personagens que pisaram este mundo. Abraão, Isaque, Jacó, Judá, Boaz, Obed, Davi, Salomão, Roboão, Josafá, Uzias, Manassés. Todos eles entraram na história e foram lembrados para que eu e você soubéssemos que Deus cumpriu a sua promessa em enviar um Redentor ao mundo através de pessoas reais e pecadoras como eu e você. E por que o livro de Rute foi escrito, meus irmãos? E aqui nós concluímos. O livro de Rute, ele foi escrito para mostrar a providência e a redenção de Deus sobre o seu povo. Para mostrar que Jesus de Nazaré, filho de Maria, esposa de José, ele é o Salvador. E também para mostrar que todo aquele que se aproxima dele, em arrependimento e fé, confiando no que ele fez, pode ser salvo. Mateus, irmãos, veja só, inclui o nome de Tamar, cananita, na genealogia, o nome de Raabe, a prostituta de Jericó, o nome de Rute, 3 mulheres gentias. E qual é o alvo de Mateus com isso? Qual é o seu objetivo em incluí-las em sua genealogia? Mostrar que Jesus não veio apenas para ser o redentor dos judeus, mas para ser o redentor de toda a humanidade, cumprindo a promessa feita a Abraão, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E essa, meus irmãos, essa é a história de amor narrada em Rute, de um Deus gracioso que conduz por misericórdia, graça, providência e redime o seu povo. O livro de Rute, meus irmãos, é um chamado a observarmos e lermos a providência. É um chamado a irmos à cruz, a buscarmos redenção em nosso Senhor. Veja o contexto de Noemi. Veja a luta em Moabe. Talvez você esteja passando por um momento semelhante, de dor, de conflito. O Senhor lhe chama. O Senhor lhe chama a sua graça. O Senhor lhe chama a cruz, o arrependimento dos pecados, a se voltar para Ele, a perceber essa providência grandiosa, gloriosa do Rei Eterno, que está sentado no seu trono e convida pecadores em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, ao arrependimento. Essa é a história de Rute, irmãos. Que Deus, por sua providência e redenção, chama o seu povo ao arrependimento. Senhor Deus, nós te bendizemos, te louvamos por tua graça. Obrigado, Senhor, por tua fidelidade, por teu amor, porque apesar de nós, o Senhor é o Deus que ama, que nos ama e que nos amou antes mesmo de considerarmos a tua presença. Quando éramos pecadores, Senhor Deus, o Senhor enviou o teu Filho, a semelhança de homem, para morrer por nós, pecadores. Te damos graças por Cristo. Te damos graças pela providência que nos conduziu ao teu Filho, pela providência que nos fez enxergar os nossos pecados, pela providência, Senhor Deus, de habitarmos em meio ao teu povo.
Louvamos o Senhor pela vida, pelos 58 anos da tua amada igreja. Te peço, Senhor, que o candeeiro, a tocha do Evangelho, permaneça acesa e queimando. Que o teu poder continue a operar sobre a vida dos teus servos. Vida do pastor André, Senhor Deus, sua família. Pastor Ariel, sua família, todos os diáconos, todos aqueles que aqui se reúnem para toda semana, todo ajuntamento, bendizerem o teu nome, ouvir a tua palavra, relembrar as mesmas verdades, as benditas verdades que nos conduzem à eternidade. Abençoa os teus servos. Que o Senhor seja louvado e glorificado. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito. E sabemos que o Senhor está fazendo, ainda que não vejamos. O Senhor tem o domínio de todas as coisas e conduz todas as coisas para o louvor da tua glória. Te bendizemos em nome de Jesus. Amém.